Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Como nós estamos em um dia todo especial, na verdade nós temos tido um mês diferenciado, que é o mês de dezembro. É o mês que as nossas ruas são decoradas. É um mês que as nossas casas, as nossas praças estão muito bonitas. Uns olham, com certo olhar todo especial, fala do valor, do custo, faz as suas críticas, fala que os investimentos não são muito apropriados, mas a verdade é que a nossa cidade revela muito bela para todos nós, devido das luzes, das decorações, das lindas árvores de Natal, porque é o Natal. É o mês do Natal, e hoje é o dia que nós festejamos, dia 25 de dezembro de 2023. Nós estamos comemorando, festejando o Natal. Mas o que é realmente o Natal? O que é que nós entendemos, ou que nós conhecemos acerca do Natal? Nós encontramos muitas coisas belas, como eu acabei de revelar, as ruas, as praças, muitos presentes. Mas o que é o Natal? Será que nós temos entendimento do que é o Natal? O Natal nada mais é do que senão a comemoração do nascimento de alguém. Você tem o seu Natal, eu tenho o meu Natal. Você tem o seu Natal e todos nós, todos os seres viventes têm o seu Natal. Mas este é especial porque esse é o nascimento de Jesus. Este Natal é o Natal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Natal, portanto, é o nascimento do Filho de Deus. Pelo menos este Natal é o nascimento que nós comemoramos do Filho de Deus. Mas nós precisamos ter também uma outra visão acerca do Natal. Porque nós temos uma visão de festa, uma visão de muita comida, de muita bebida, e nós esquecemos do principal, do verdadeiro acontecimento. Nós sabemos que o Jesus Cristo veio a este mundo através de uma jovem chamada Maria, de uma virgem, de uma jovem que estava vivendo os seus sonhos, os seus projetos. Ela tinha um projeto de casamento, noiva de um jovem, talvez não tão jovem como ela, mas era um casal jovem, que tinha um projeto, tinha sonhos de adquirir família, de se casar. E agora lhe aparece um anjo do Senhor dizendo: Maria, você dará à luz a um menino, a um filho. Como assim, Senhor? Como? Se eu não tive relacionamento com nenhum homem, eu não tive contato com nenhum homem. Mas o anjo disse: o que em você será gerado será do Espírito Santo de Deus. Você dará à luz, e este será filho de Deus. Maria, depois de ouvir o anjo do Senhor, claro que Maria era uma jovem obediente, submissa à palavra do Senhor. E ela então disse: seja feita a vontade do Senhor, cumpra em mim o querer do Senhor. Que submissão, queridos, que submissão. Agora Maria tinha uma responsabilidade de revelar para o seu próprio noivo, dizer para ele: eu estou grávida. Estou grávida. E não é de você, é claro, mas é do Espírito Santo de Deus. Estou grávida, fruto do Espírito Santo de Deus. José, ao ouvir isto, não podemos imaginar o muito obediente e submisso que era José, mas ainda assim, ele começou a meditar e pensar: o que está acontecendo? Muitas coisas passou na mente de José, como passaria na minha ou na sua. E agora José precisava tomar uma posição, precisava ter uma postura. E qual seria a postura? José, porém,
tinha um coração voltado para Maria, ele amava Maria, ele respeitava Maria, ele confiava em Maria. Agora Maria chega para ele e diz que está grávida. Como assim? Como você está grávida? E José tomou uma decisão. A sua decisão era sair calado, sair sem alarde, sem denúncia, sem ferir, sem ofender, sem magoar Maria. José então decide deixar Maria secretamente. O texto nos fala de que ele colocou isso no seu coração e tomou essa decisão. Porém, ele tinha uma noite pela frente. E nesta noite ele foi visitado pelo anjo. A palavra nos fala foi através de sonhos. Mas eu não creio que seja sonhos. Eu não creio que José tivesse condições de dormir. José tivesse condições realmente de dormir e descansar. Ele poderia estar cansado e abatido, isso sim. Com seu coração triste, amargurado. José ouve uma palavra do anjo que lhe revela, que lhe aparece e diz: José, não deixa Maria, porque o que está nela está sendo gerado é do Espírito Santo de Deus. Vocês terão um filho, esse filho é de Deus, é fruto do Espírito Santo de Deus. José, ouvindo aquela palavra do anjo, assumiu a sua posição de um servo temente, obediente à palavra, e aceita, portanto, viver com Maria, legalizar o seu casamento com Maria, e reservando, respeitando o que o Espírito Santo lhe recomendara, a não ter relação com Maria até que ela tivesse a criança. E assim o fez. Ele cuidou de Maria. Maria agora estava sendo amparado pelo homem que o respeitava, que era José. Queridos amados irmãos, mas não é tão simples assim. Maria conhecia as Escrituras, Maria conhecia a palavra, José conhecia a palavra de Deus. Deus escolheu alguém que era temente, alguém que eu conhecia a sua palavra. Maria e José. Chega o tempo, chega o momento de Maria dar à luz. E neste período, nesse mesmo tempo, José precisava e Maria precisava estar na sua cidade, em Belém, porque havia um decreto de um alistamento aonde todos os moradores deveriam ir para a sua cidade. José precisava de ir, porque ele era da linhagem, Maria era da linhagem de Davi. E lá eles precisavam de comparecer. E assim eles fizeram e desceram e foram subiram na verdade até Jerusalém. E ao chegou-se o tempo de Maria dar à luz, de seu filho nascer. Em uma cidade que era um tumulto, a cidade estava cheia, as pousadas estavam todas ocupadas. Nós podemos imaginar o quantas portas bateu José, pedindo um lugar para que Maria desse à luz, mas não o encontrou. Não há lugar para você, não há lugar para vocês, não há lugar, tudo está ocupado. Estamos comprometidos com os nossos que chegaram primeiro. E o único lugar que sobrou para Maria, como você já conhece, na linguagem nossa, na nossa tradução, foi um curral de ovelhas. Ali foi o lugar que Maria e José tinha para se encostar e descansar, e para dar à luz ao seu filho. E foi isto, e foi assim que aconteceu. Maria agora recebe esta criança, uma criança que veio a serviço de Deus. Que responsabilidade nós podemos imaginar de Maria e José. Agora eles têm uma missão de cuidar, de amparar esta criança. E como amparar esta criança? Se logo em seguida vem uma perseguição sobre eles, e que foi necessário nesse mesmo período sair correndo, sair fugindo para uma nova cidade, para um outro lugar. Maria já tinha dentro de si
algo de que muitos não revelam e não falam, mas Maria era uma pessoa sofrida. Maria já estava sofrendo, porque sabia o projeto e o propósito da vinda deste menino. Já havia uma sentença sobre ele, a palavra de Deus já falava, havia revelações, profetas profetizavam acerca deste menino, porque a sua vida seria ceifada. Um filho que veio condenado à morte, qual a mãe que poderia estar realmente tranquila, sossegada, tomando o seu filho em seus braços, sabendo que o seu filho seria entregue, seria morto, seria maltratado e judiado, e agora, logo nos primeiros dias de vida, José precisa tomar sua esposa ainda de resguardo e sai para uma cidade, fugindo para esconder e para salvar esta criança. Aquele começou a ser perseguido ainda muito novinho, uma criança inocente, uma vida indefesa. E Maria sai agora com este menino. Mas a história continua, este menino começa a crescer, fora do convívio da sua família. Agora os sonhos de José, os sonhos de Maria na sua cidade, no meio do seu povo, da sua família, não existe mais. Imagina esta mãe cuidando desta criança. Todas as vezes que ao olhar para ele, com que olhar, com que sentimento Maria olhava para José, para Jesus? O próprio José, com que olhar, com que sentimento? Um pai, uma mãe que cria uma criança, que tem uma criança que seja condenada à morte, seja por uma enfermidade, mas este não era uma enfermidade, mas sim, sua vida seria ceifada. A história nos diz de que Maria cuidou, ela e José. E uma outra ocasião, ao retornar-se à sua cidade, após ter morrido aquele que o perseguia. Não vamos agora entrar no mérito, mas queremos falar um outro fato muito marcante na vida de José e de Maria. Que no meio daquele tumulto, daquele encontro, daquela festa, daquela cidade, Jesus se afasta de Maria e de José. Ele tinha 12 anos. A história nos fala que ele tinha aproximadamente 12 anos, e nesse período agora, Maria e José, ao sentir a falta, a ausência do seu filho, do menino Jesus, retorna ao encontro, vai buscar desesperadamente. Imagina o que passou na mente de Maria, na mente de José. A preocupação, porque eles não sabiam em que tempo aconteceria, em que tempo ele seria entregue para ser crucificado, preso e maltratado por aqueles que haveriam de cumprir as Escrituras. Porque quando ele foi apresentado no templo, esta foi a revelação: uma espada vai traçar esta criança, ele será dado para salvar, para remir os pecados de Israel, do seu povo, mas é através do sangue. Mas eu quero voltar um pouquinho acerca deste nascimento e o porquê que não havia lugar para Jesus nas pousadas, porque não tinha uma cama, porque não tinha um berço digno. Por que Jesus teve que nascer naquela situação? Por que o Natal de Jesus, a vinda dele como um filho de Deus, todo o reino, todo o poder estava nas mãos do Pai? Por que o Pai permitiu que aquele casal passasse por essa situação e ele vai parar em uma manjedoura, em uma cocheira de um animal? Por que seria? Vocês se lembram daqueles que vieram para visitar o menino? Se lembram dos pastores que saíram, que um anjo lhe avisou e falou acerca da vinda dele, que ele teria já nascido, e que eles foram visitar? Foi os pastores, aonde os pastores cuidam das suas ovelhas, do seu rebanho. Era exatamente ali no ambiente como aquele de ovelhas. E quem era esse menino
que nasceu, que veio este mundo. Lembre que este menino era o Cordeiro de Deus, aquele que seria sacrificado, era o seu sangue, seria derramado pelos pecados, os nossos pecados. E agora Jesus, este menino, veio a este mundo e ele não tinha nem encontrou lugar, outro lugar, porque ele era o Cordeiro. Era o lugar mais digno daquele que iria se apresentar como Cordeiro de Deus. Isto aconteceu, queridos amados irmãos, para a remissão dos nossos pecados. Toda a dor, todo o sofrimento de Maria e de José, toda a perseguição que Jesus passou, esta história nós conhecemos, de que Jesus, queridos amados irmãos, veio este mundo com um único propósito. E quando ainda ele estava no seu propósito, no seu ministério, eu quero revelar o que Jesus revelou acerca de Maria. Quando ele estava ensinando todas as coisas e não, com a multidão ao seu redor, e alguém gritou uma alta voz, enquanto no livro de Lucas, capítulo 11, o verso 27 e o verso 28, quando uma voz disse: bem-aventurado ou feliz o ventre que lhe trouxe, bem-aventurado o peito que lhe amamentaste. E Jesus repreendeu e disse: bem-aventurado é todo aquele que ouve a palavra de meu Pai e obedece. Bem-aventurado ou feliz é aquele que ouve a voz de meu Pai e obedece. Queridos amados irmãos, eu quero encerrar por aqui, porque para que o tempo não avance muito, eu quero falar um pouquinho acerca desse Natal, deste nascimento de Jesus que nós comemoramos, do Filho de Deus. Eu quero falar do seu propósito, de alcançar os nossos corações, de todos os corações, remir os nossos pecados. E eu não poderia deixar de dizer: você está verdadeiramente festejando, comemorando dignamente o sangue que foi derramado lá na cruz? Você tem realmente honrado quando você refere-se a Maria? Muitas pessoas estão dizendo que estão seguindo Maria, mas não têm seguido nem sequer, nem reverenciado, nem respeitado esta mulher que renunciou a si mesmo. Tanto ela como José renunciou a si mesmo, renunciou à sua juventude, à sua própria vida, para servir a Deus, para que o reino de Deus chegasse até nós, para que nascesse este menino, esta criança. Isso foi um ato de obediência e de renúncia. Jesus deseja que nós venhamos a renunciar aos prazeres deste mundo, para que a sua glória seja revelado a todos os homens, para que toda a glória do Senhor se manifeste a cada um de nós. Portanto, o Natal é um nascimento do Filho de Deus em nossos corações. Será que há lugar para Jesus? Será que há lugar para Jesus nascer ou ressuscitar? Jesus não quer uma casa, ele não quer um berço, Jesus quer um coração apenas, quebrantado, humilde, ainda que esteja quebrado, moído, ainda que esteja endurecido, ele vai transformar esse coração de pedra, em um coração de carne. Ele quer lhe dar um novo espírito. Portanto, abra o teu coração para Jesus. Verdadeiramente, faça deste Natal um momento de reconciliação. Reconheça os atos de humildade, de mansidão, de servidão de Maria e José, para que este menino viesse a nós, para que hoje nós pudéssemos comemorar e dizer: obrigado, Senhor. Sem a presença do teu Filho Jesus, sem o sacrifício do teu Filho Jesus, eu não estaria aqui, e nem você estaria do outro lado, ouvindo a graça de Deus, desfrutando desta graça do Senhor. Eu quero encerrar por aqui dizendo a você, meu irmão, você, minha irmã, a você que talvez esteja vivendo sem esperança, não desanime, ainda há esperança. Há um Deus que vive, e há um Jesus que vive, há um menino que está pronto a nascer, a germinar através do teu Santo Espírito em seu coração. Abra o teu coração para Jesus. Desejamos a você, ao seu familiar,
um Feliz Natal. Que Deus lhe abençoe, que Deus reina no seu coração. É o desejo do pastor Paulo Marciano, é o desejo da nossa irmã Vânia. Olá, que Deus abençoe, Feliz Natal para todos e que tenhamos uma entrada de ano novo debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos encerrar por aqui. Eu gostaria de fazer um pedido. Recomende seus amigos, indique esta mensagem e se inscreva também no canal. Você será uma bênção para nós e nós queremos contribuir, levando até você mensagem de paz e de encorajamento neste mundo tão difícil que nós vivemos. Mas saiba que há uma esperança e Jesus está batendo a porta do teu coração. Abra a porta para Jesus, receba Jesus. Que Deus abençoe.